O câncer é uma doença multifatorial e alguns hábitos, como má alimentação e falta de atividade física, apontam para algumas causas do problema. É uma vida sedentária, né? Eu não fazia caminhada, eu não cuidava da minha alimentação e foi descoberto um nódulo na minha mama direita e esquerda. A médica solicitou biópsia e deu benigno. Mas ao mesmo tempo que a biópsia era guiada pelo ultrassom, aparecia mais nódulos e tinha que fazer novamente a biópsia. E eu fazia a biópsia e dava benigno. Até que pedi uma ressonância magnética e foi descoberta a suspeita do câncer na minha mama esquerda. Ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Aí vem um choque. Porque ninguém está preparado para uma notícia dessa. Este tipo de câncer é normalmente descoberto em exames de mamografia, ultrassom e ressonância magnética. Algumas vezes, o tumor pode ser destruído pela radioterapia, não havendo necessidade de procedimento invasivo. A radioterapia pode ainda ser empregada em conjunto com a cirurgia. Eu não tinha coragem de abrir a ressonância. Até que um dia que eu fui para a oficina de líderes, tenho um cargo na igreja, e o pastor Carlos estava pregando a respeito da fé. E ele disse que a fé muitas vezes é abalada quando uma mulher vai a um médico e abre o seu exame e encontra um câncer de mama. Nesse momento eu parei e chorei a oficina todinha. E eu disse, é comigo. Então quando eu cheguei em casa, eu olhei para o exame, não tinha coragem de abrir o exame. Mas quando todo mundo foi dormir, eu me levantei, abri meu exame e vi o resultado. Fiz meus exames rápido e me internei, foi questão de um mês. Eu já estava sendo operada, fiz a minha cirurgia. Quando a biópsia chegou, que eu abri o resultado, estava lá, confirmado. Pensei em acontecer o pior, né? Eu pensei, porque o desconhecido causa medo na gente. Então, quando o médico falou que eu disse, doutor, eu vou tomar quimioterapia, ele disse, se preciso, você toma. Eu chorei. Eu imaginei meu cabelo caindo, inclusive meu cabelo era maior, e eu cheguei a cortar um pedaço do meu cabelo para já me acostumar com a queda do cabelo, perder o meu cabelo. Aí eu cheguei no salão e disse assim, meu amigo, corta aqui uma metade desse cabelo. Eu disse, por que, irmã? Eu disse, porque talvez eu precise da quimioterapia e eu vou perder o meu cabelo. Antes de saber realmente se eu ia precisar, dentro de mim já tinha uma angústia, uma tristeza muito profunda. Eu procurei um oncologista e o oncologista já encaminhou para o setor da radioterapia, dizendo que o câncer estava no início e eu não precisava tomar quimioterapia, que somente a radioterapia resolveria, porque eu cuidei, porque eu fiz os exames e descobri a tempo. O câncer de mama e todo o processo que envolve o seu tratamento representam um trauma psicológico para a maioria das mulheres. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer uma radioterapia, seria 28 sessões, eu mudei a rotina do meu esposo. Eu cheguei a perguntar para ele se eu seria um peso na vida dele. Ele disse, meu amor, você nunca vai ser um peso na minha vida. Se eu pudesse tomar radioterapia no seu lugar, eu tomaria. Isso para mim foi muito importante. Quando eu vi minha esposa triste, também ficava triste. É natural que o marido fique triste quando a esposa está triste. Porque a gente compartilha momentos bons, um momento de alegria, um momento de tristeza. Só que eu procurava me policiar para não deixar transparecer essa minha tristeza, porque eu tinha que dar força para ela. Eu até digo assim, sabe? Quando você vê um paciente de oncologia, eles têm uma história a contar. Porque por mais que o tratamento, às vezes, a gente pensa que está de fora é simples, mas não é fácil. Tem que ter o acompanhamento psicológico, tem que ter o apoio da família. Eu tive um apoio excelente. Muitas vezes eu questionei a Deus. É interessante que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Eu jamais imaginaria que eu ia ter um câncer de mama. Então, quando essa notícia chega, eu disse, Senhor, por que, meu Pai? Por que, Deus? Por que comigo? Até eu parar e entender que não era para perguntar o porquê. Eu entendi que Deus estava comigo e Ele tinha dado um livramento, tinha mostrado a enfermidade ao médico para cuidar a tempo. Então eu parei de perguntar o porquê a Deus e passei a dizer, Senhor, me ajuda, me dá força para que eu possa terminar esse tratamento. Muitas vezes, quando eu ia orar a Deus, não tinha palavras, só tinha lágrimas. Eu só chorava.
E Deus me consolava. No início. Mas depois eu me fortaleci. E comecei a dar palavra lá na clínica, fortalecer as mulheres, incentivando aquelas mulheres, falando do amor de Deus. Hoje eu me sinto uma mulher especial. Eu me sinto uma guerreira. Às vezes pensamos que nós somos fracos, mas nós não somos fracas, não. Nós somos fortes. Porque quando aparece algo em nossa vida e a gente quer recuar, aí eu olhava para minha neta, para meus filhos, para minha família, e dizia, eu tenho que vencer. Às vezes não por mim, por eles. E eu tenho uma neta linda. E eu olhava para a minha neta e dizia, Senhor, eu quero ver a minha neta crescer. O caminho não é fácil, mas desistir não. A gente tem que ir até o fim e sabendo que nós vamos ser vitoriosos. Porque tem cura, tem tratamento. E com o apoio da família e com a fé em Deus, a gente vence qualquer obstáculo. Depois da recuperação, vem uma súbita vontade de literalmente não perder um minuto sequer da vida. Depois que eu passei por tudo isso, eu disse, Deus, eu quero viver. É interessante porque eu cheguei à conclusão que eu não estava vivendo bem. Então o que é viver para mim hoje em dia? É amar a natureza, é levar o sol da manhã, é caminhar, cuidar da minha alimentação. Eu procuro hoje em dia viver em paz, viver com tranquilidade. Porque parece que Deus dá outra oportunidade, é um renovo na vida da gente quando a gente passa por uma situação dessa. O amor, ele cura. Ele cura uma dor que a medicina não inventou medicamento. A tristeza, o medo, o amor cura. E quando o amor cura a nossa tristeza, o nosso medo, preenche o vazio em nosso coração, com certeza, a outra cura vai chegar. A cura da radioterapia, da quimioterapia, mas o amor, ele é a primeira cura em nossas vidas. É o que nós precisamos.